Olá pessoal, aqui no Museu Pelé, em Santos, a gente vai falar com o Paulo Rogério, jornalista, e para falar de... E aqui é um lugar que a gente, sempre que a gente vem aqui, a gente lembra de gol. E a gente vai falar com o Paulo justamente de alguém que está acostumado, que esteve acostumado durante toda a carreira a narrar gols da melhor forma possível, que é Fiore Giliotti, e o Paulo é um dos autores do livro sobre o Fiore junto com o Mauro Betti. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Ted. Prazer, hein? Prazer estar aqui, prazer falar com você, né? Obrigado pela presença. E eu queria começar perguntando como e quando surgiu a ideia do livro sobre o Fiore? A ideia surge do mais absoluto nada. É mesmo? Para ser bem franco. Eu tinha finalizado o primeiro livro, 2002, de Meninos a Heróis, a parte de texto, né? E um sábado, eu tinha finalizado o livro, eu estava um sábado em casa, minha esposa tinha saído para trabalhar, e eu em casa, não estava de plantão no jornal na época. E precisava fazer alguma coisa para passar o tempo. E eu só trabalhando no jornal, mas aquele dia de folga, bateu uma certa crise, né? Então, preciso escrever, mas eu já escrevi, né? Já estava com o livro escrito. Aí comecei a pensar em temas que pudessem virar texto, pudessem virar novos livros, porque o primeiro foi legal e aí você gosta da ideia e vai tocando, né? Então veio a ideia de escrever a vida de alguém, mas quem? Não podia ser uma figura controversa, não podia ser uma figura polêmica. Alguém que já tivesse de repente um livro? Não podia, exatamente, não podia. Eu prefiro não falar de alguém vivo, porque alguém vivo ainda está com a história sendo construída. Então eu precisava de alguém que já não estivesse mais entre nós, que tivesse uma história não controversa, e por algum motivo, para quem tem fé, não sei aí, só não tem explicação científica, mas eu cheguei ao nome do Fiore Giliotti. Então a partir daí eu sabia que ele tinha pelo menos um filho, não sabia que ele tinha dois. Eu fiz o contato com o Odinei Ribeiro. E o Odinei Ribeiro me colocou em contato com o filho dele. Isso foi em 2012. E ali foi o pontapé inicial de uma obra que vai ser lançada agora no dia 29 de outubro, no Museu do Futebol. E essa parceria com o Mauro Betting, como é que surgiu? Surgiu no decorrer da... Foi em meio ao processo. O Mauro Betting era um entrevistado para o livro. E o Marcelo Giliotti, filho do Fiore, queria que o Mauro fizesse o prefácio do livro. E eu, em 2012, entrevistei o Mauro, ele era da Rádio Bandeirantes ainda, foi lá no Sistema Bandeirantes que eu entrevistei. E pedi para que ele entregasse um prefácio. No dia seguinte o prefácio estava na minha mão. Um texto, um texto irretocável, como é a característica do Mauro, né? Uma das características é ter textos irretocáveis. Só que em meio ao processo da confecção, da edição, ele acabou aparecendo como também autor, trouxe novos textos, trouxe novas ideias. Entrevistados também? Não, entrevistados não. Mas participou de uma forma muito efetiva da edição, muito efetiva, muito decisiva da edição. Então, para mim é uma honra, né, você poder ter um livro assinado junto com o Mauro Betti sobre o Fiore, é algo que é inexplicável, né? Vocês dividiram assim igualmente o que foi escrito? Assim, Não, para falar a verdade, eu fiquei com a maior parte da obra. Assim, a parte histórica, a parte da família, a parte de como ele começa a carreira, tudo isso, o scratch do rádio, alguns momentos mais chatos da vida dele, tudo isso coube a mim. E ele trouxe complementos a essas informações. E quantas entrevistas você tem? Sabe que até hoje eu não contei? É mesmo? Tem um número aproximado? Não, até hoje eu não contei. No primeiro ano, de 2012, eu não tirei férias, né, praticamente, porque eu aproveitei as férias para essas entrevistas. Então, foi muita gente. Eu chegava a fazer 3 entrevistas num dia. Ou ia viajar e fazia mais 2 ou 3 entrevistas. Então, fora as idas a São Paulo, fora do horário de trabalho, foi bem intenso mesmo. Não sei até hoje quantas foram, mas mais de 20 com certeza. Tem alguma que você destacaria assim, como mais emocionante ou mais interessante? A mais emocionante para mim foi com o Luciano do Vale. Foi lá no Morumbi, antes do Santos e Corinthians no Morumbi, 2013. Ali, assim, pelo que o Luciano do Vale representava e pelo que ele representava naquela época e pelo que ele continua representando, né?
Então, assim, o Luciano do Vale, eu comecei a ouvir o Luciano do Vale na Copa de 82. Foi a primeira Copa que eu tenho lembrança. E foi algo muito marcante para mim, né? Assim, a presença do Luciano do Vale pela história dele no jornalismo esportivo. Uma das entrevistas mais emocionantes para o entrevistado foi com o Nivaldo Prieto, que é da Fox, né? O Nivaldo relatou que o Fiore conversou com ele sobre problemas que ele estava enfrentando na vida pessoal e foi às lágrimas, né? O Nivaldo foi às lágrimas falando sobre isso, como outros entrevistados também foram às lágrimas, enfim, mas foi... Com o Nivaldo foi bem legal a entrevista. Paulo, agora eu queria que você falasse sobre a tua relação com o Fiore Giliotti. Você já, no teu período de imprensa, indo ao estádio, cobrindo o jogo, você chegou a conversar com ele, ou mesmo como ouvinte, família, enfim, como é que surgiu essa relação com o Fiore? A minha relação com o Fiore começa na infância, porque o meu avô só ouvia o Fiore Giliotti. E eu ficava no terraço da casa dele, no Guarujá, junto com ele ouvindo o Fiore. Num rádio que eu herdei depois que meu avô faleceu. Tá comigo, dorme comigo do lado da minha cama. Funciona. E não funciona mais. Não mais. Não funciona, vai estar esfarelando, coitado, mas tá lá, tá e não mexo nele. E posteriormente, meu avô faleceu, eu adolescente, continuei ouvindo o Fiore, não no mesmo rádio, mas em outros rádios continuei, até no Walkman que eu tinha, né? Aquele velho Walkman dos anos 90. Eu ouvia jogos pela Bandeirantes por causa do Fiore. Ouvia Bandeirantes por causa do Fiore. Depois criei o hábito de ouvir a própria Bandeirantes, quando disse Maravilha, enfim. E veio o ano de 99, meu primeiro ano profissional, né, de rádio. Eu estou trabalhando no Morumbi, no São Paulo, eu não sei se era São Paulo e Ponte Preta ou São Paulo e Corinthians, mas eram as fases finais do Campeonato Brasileiro daquele ano. E eu fui na cabine falar com o locutor, estou voltando pro gramado, porque eu ia trabalhar no campo como repórter. E Morumbi, quando você vai passar de um setor para o outro, agora deve ter mudado, né, com várias reformas, estou falando de 20 anos atrás. Mas antes, quando você ia de um setor para o outro, nas arquibancadas inferiores, tinha umas grades. Sim. E aí tinha umas portas e você, com a credencial de imprensa, você passava de um lado para o outro, o rapaz abria lá. E eu vi que o Fiore, eu ia passar por uma porta e o Fiore vinha de lá para cá. A gente ia se cruzar na porta. Eu falei, eu tirei o pé, falei, vou esperar ele chegar. E aí cruzou, falei, seu Fiore Giliotti, ele olhou. E aí eu falei, né, olha, queria te agradecer, porque minha vida inteira eu te ouvi do lado do meu avô. E ele ficou muito emocionado, assim. Depois eu fiquei sabendo, ele ficava emocionado com isso, né? Eu conversei com o Benjamin Bach, foi uma das entrevistas pro livro, o Benja. E ele deu um exemplo fantástico. Ele falou assim, quando você entrevista o Pelé, né? O ambiente aqui é bom pra isso, né? É bom a gente lembrar, né? Quando você entrevista o Pelé, ele te passa a impressão que você é o Pelé e ele não é ninguém. Não, ele é super tranquilo. O Pelé ele faz, e é verdade, eu já entrevistei o Pelé, você também. Você mais do que eu, já entrevistou o Pelé várias vezes, né? E a impressão que ele passa é essa, você é o Pelé e ele não é ninguém. O Fiore fazia isso também. A impressão é que você era o Fiore. E o Ben já falou isso. O Ben já falou isso e é verdade. Você é o Fiore, ele não é ninguém. E ele ficou emocionado e tal. Enfim, esse foi o primeiro contato. E o segundo contato foi no prédio, lá na Tri TV, no prédio da tribuna, no nono andar. Ele participou do Esporte em Dois Toques. O prédio era no nono andar e a redação do Expresso ficava no 10º. Eu acompanhei o programa pela TV do Expresso. Quando acabou o programa, eu desci um lance de escada e fui falar com ele. E mais uma vez ele ficou emocionado. Foi, assim, impressionante. O que eu não consegui foi realizar o sonho de trabalhar com o Fiore. Isso é algo que eu queria. Eu queria na minha carreira e não consegui. Eu queria ouvir falar agora, Paulo Rogério é o moço de Santos, mas não consegui. Paulo, até para finalizar nosso bate-papo, eu queria que você fizesse um convite, né? Nome do livro, onde vai ser, que horas vai ser, quando vai ser. Olhando para a câmera então, né? Exatamente. Dia 29 de outubro, a partir das 19 horas, no Museu do Futebol, ali embaixo da arquibancada do Pacaembu, em São Paulo. Lançamento de Fiore Giliotti, locutor da torcida brasileira, editora 11 Cultural, Mauro Betti e Paulo Rogério. Um abraço, pessoal. Até lá.